convidar os queridos irmãos que abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5 apenas, deste capítulo, desta obra messiânica do Antigo Testamento, que diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, por até aqui, ó Pai, esse tempo de louvor e de adoração ao teu nome. Ó Deus, que nesse instante o teu Santo Espírito dirija, ó Pai, a vida de cada um dos teus servos, abrindo os seus corações para a compreensão da tua palavra. Ilumine, ó Pai. Dá-nos a direção da tua palavra. Ó Deus, que a tua igreja seja edificada, exortada através da tua palavra, pois sabemos que ela é a nossa regra de fé, é ela que nos conduz, é ela que nos leva ao Pai de fato, na direção do nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, nós te louvamos pela tua palavra aqui lida e rogamos que o teu Santo Espírito assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos, parece que, uma contradição nesse texto, porque esse texto fala de feridas que curam. Quando nós imaginamos feridas, quando nós imaginamos dores, quando nós imaginamos sofrimento, nós imaginamos doença, sofrimento. Mas nesse texto não. Esse texto fala de feridas, dores e sofrimento que cura, que traz libertação, que traz paz. Quando nós, e na medida que nós nos aproximamos da mesa do Senhor Jesus Cristo, que nós celebraremos hoje, da Santa Ceia, nós relembramos, é isso que nós dizemos, que a ceia, nós relembramos os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos na sua morte, nós meditamos nas suas últimas palavras, que alguns dias atrás pregamos aqui na igreja no culto das 7 palavras. E uma coisa muito, muito interessante quando nós observamos para a nossa fé, para a nossa religião, para o cristianismo, porque o cristianismo é a única religião cujo Deus tem feridas. O cristianismo é onde o Deus da religião, ele sofre por amor e morre por amor. A ceia nos faz relembrar as feridas do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, o seu sofrimento, nos faz pensar na sua dor. Eu amo a declaração do que a ceia faz. A administração da ceia diz que ela proclama, ela anuncia a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. A ceia celebra isso, porque visivelmente nós provamos do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus Cristo. A ceia é o acontecimento que revela
o sentimento de um Deus que ousou nos amar, e por causa deste amor, Ele sofre e Ele morre por cada um de nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, está escrito que Jesus entrou numa agonia tão profunda, mas tão profunda ali no Getsêmani, que seu suor se tornou em gotas de sangue, que certamente caía sobre a terra. Um médico que fez uma análise clínica, científica do sofrimento de Jesus Cristo, desde o Getsêmani até a cruz, ele disse que o único evangelista que relata esse fato é Lucas, porque Lucas era médico. E ele o faz com a atitude de um clínico, observando o que o corpo de Jesus assim sofria naqueles momentos de dores. Segundo esse médico, o suar sangue é um fenômeno que é chamado de hematidrose, onde há umas circunstâncias e somente nessas circunstâncias pode ocorrer esse suor se tornando sangue. Em situações extremamente excepcionais, em situações extremamente terríveis emocionalmente. Ele diz que para alguém suar sangue é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento emocional tão grande, tão violento, causada por uma profunda dor ou por um profundo medo. E essa tensão extrema, então, provoca o rompimento das veias capilares, aquelas que ficam debaixo das glândulas que produzem o suor. No caso de Jesus Cristo, teria acontecido esse fenômeno. O sangue se mistura ao suor e se concentra ali sobre a pele e escorre então sobre o seu corpo. Mas por que tudo isso? Para que tudo isso? Jesus vinha sofrendo há algum tempo angústia. Imagine se você soubesse que você passaria por este sofrimento. Amanhã, semana que vem, quem sabe no próximo mês. Como você viveria esses dias que antecederiam este fato? Talvez você infartasse antes mesmo de chegar no Calvário. Por muito menos pessoas têm infartado. Jesus é levado a Pilatos, depois a Herodes, depois novamente a Pilatos, e a Bíblia diz que Pilatos escarnece de Jesus, manda açoitá-lo, e depois desse escárnio ele é coroado, coloca essa coroa de espinhos sobre a sua cabeça, os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar ainda mais. Chega a hora de ir para o Calvário, coloca uma cruz por volta de 50 quilos, uma travessa sobre os seus ombros de madeira, e então ele se encaminha ao Calvário. Um espinho que possivelmente tenha ferido tanto a sua cabeça, o seu couro cabeludo, a sua pele, cravos que traspassavam a sua mão, atingiam os nervos da sua mão, sendo ali crucificado. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para Jesus nessa cena, ele não parece muito bonito, não. Essa cena não parece muito agradável, não. Quando naquela época em que foi lançado aquele filme de Mel Gibson, falando sobre o sofrimento de Jesus Cristo, muitas pessoas que assistiam àquela cena do martírio de Jesus Cristo, seus açoites, choravam lágrimas por aquele sofrimento. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 2, diz que ele não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus estava feio, Jesus estava irreconhecível no seu sofrimento. Jesus padecia, derramava não só suor,
mas sangue. A morte de Jesus na cruz e o seu sofrimento fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do plano de Deus por amor a você. Ele revelou isso com riquezas de detalhes em Isaías 53, como nenhum outro texto no Antigo Testamento revela e profetiza. Mais de 600, quase 700 anos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Essa profecia de Isaías. Essa é a passagem que o etíope, quando ele está pelo caminho e que Filipe é levado até ele pede para explicar para ele, porque ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo nada daquilo. Isaías 53, o profeta vê a figura do Filho de Deus nos dias de seu ministério. Isaías o vê diante de um grande desafio e por isso questiona: quem creu em nossa pregação? Quem de fato crerá nessa pregação? Quem de fato crerá que feridas curarão? Quem de fato crerá que sofrimentos trarão paz? Quem crerá? Quem creu em nossa mensagem? Isaías, então, nesta profecia, ele provê que um dos grandes adversários do Senhor Jesus seria a desconfiança. Isto porque ele não era aparentemente um guerreiro imponente, um rei vitorioso sobre os outros homens. Ele não havia estudado sob os pés de grandes mestres para muitos sentarem do seu lado e ouvirem a sua mensagem. O profeta descreve Jesus como uma raiz saindo e brotando de uma terra seca, que possivelmente não vingaria. Pelo menos, aos olhos dos homens, esta raiz não brotaria. Em Isaías 53:1, nós vemos que o remanescente judeu, ele lamenta o fato que tão poucas pessoas acreditarão em sua mensagem. Poucos irmãos judeus acreditariam nessa mensagem deste servo, e que tão poucos reconheceriam a sua mensagem como vinda de Deus. Em Isaías 53:2, embora lamentando esse fato de que poucas pessoas assim o acreditariam, esse remanescente vai perceber que nada sobre a aparência do servo atrairia automaticamente muitos seguidores. No versículo 3, a nação de Israel despreza, rejeita o servo que experimenta tristezas e dores, por amor a eles também, vindo inclusive deles e do seu povo. No versículo 4, embora naquele momento, naquela época não se percebesse, a nação perceberia que o servo suportou consequência por causa dos seus pecados. No versículo 5, então, que nós terminamos lendo, vemos que perfurado, esmagado, punido, ferido, essas palavras que descrevem que de fato o remanescente fiel notaria sobre a condição deste servo sofredor, em que, por causa do seu nome, eles seriam perdoados das suas transgressões e das suas iniquidades. Meus amados irmãos, há 3 verdades ligadas a essas feridas do Senhor Jesus Cristo, que era homem de dores, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, que de fato essas feridas se tornaram o meio da nossa cura e da nossa libertação. A primeira verdade que eu quero trazer para os queridos irmãos nesta noite está no versículo 3, que Jesus foi ferido por homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos
caso. Observe o texto, meus queridos irmãos, neste versículo 3, que Jesus Cristo era um homem de dores, era desprezado, era rejeitado entre os seus, entre os homens, entre os seus contemporâneos, entre os seus irmãos. Seus inimigos se alegraram e se alegraram muito quando ele foi pregado na cruz. Ele foi desprezado pelos seus líderes religiosos. Ele foi desprezado por líderes políticos. Por quê? Muitos daqueles se sentiam ameaçados, é verdade. Muitos daqueles, eles se sentiam ameaçados em Jesus tirar o lugar deles. Um mestre chegando, tomará o nosso lugar. Um rei chegando, destronará a nós. E os homens, então, pelos seus interesses, desprezam o Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas, infelizmente, elas se tornam por causa do que se tem, se tornam pela qualificação que lhes é dada, se tornam alguma coisa e se acham importantes pelo que possuem, e quando isso é ameaçado, elas fazem o possível e o impossível para tirar aquele ou aquela situação que os ameaça ou que os ameaçam. Todos os que ocupavam posições de autoridade ali se sentiam ameaçados por Jesus Cristo, porque o povo se mostrava entusiasmado, ouviam Jesus, seguia o Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías, então, na sua profecia diz: ele vai ser rejeitado. Os homens não o receberão. Ele vai ser desprezado. Ele sofrerá maus tratos pelas mãos de homens. E uma vez então que Jesus começa a tantas pessoas seguirem, chama a atenção daqueles homens. E então eles tentam se livrar daquela ameaça. Jesus foi massacrado pelos homens por amor a cada um de nós. Às vezes, eu não sei se você conhece alguém, e muitas vezes as pessoas dizem: esse daí é um crente dodói, pisa no seu calinho, ele já não vem mais na igreja. Olha um pouquinho torto para ele, também não aparece mais. Alguém passou e porque estava distraído não cumprimentou, o pastor passou de carro na rua e não me cumprimentou, virou a cara. Eu não quero ir mais naquela igreja, não. Vocês percebem o que Jesus passou nas mãos de homens e ele não desistiu do seu caminho? Ele não desistiu da rota da cruz? E você talvez seja esse dodói, que por nada tem deixado Jesus de lado, tem deixado a comunhão com Cristo de lado. Ele foi desprezado pelos homens, era homem de dores, e a gente sabe muito bem o que ele padeceu, pelo menos o que nós vemos nos evangelhos, que são as feridas que são descritas que Jesus passou. Meus amados, a primeira verdade que nos traz a libertação e a cura foi porque Jesus Cristo foi ferido nas mãos de homens. E eu vou dizer mais a vocês: se ele viesse hoje, muitos homens o feririam de novo. E de novo. Se viesse 10 vezes a este mundo, Jesus seria desprezado e massacrado 10 vezes. Espero que não por nenhum de vocês. Mas ele virá. Mas ele virá com poder e glória, e nenhum outro homem poderá assim feri-lo mais. Mas a outra verdade que a gente enxerga aqui, que Isaías no versículo 4 vai descrever: ele não somente foi ferido por homens, ele foi ferido por Deus. No versículo 4, Isaías diz assim: certamente
Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguns diziam que Jesus Cristo foi crucificado por intitular ser Filho de Deus. Pilatos dizia que Jesus foi crucificado por inveja dos judeus e dos líderes judeus. Outros diziam que Jesus foi crucificado por inimigos da nação de Israel, os romanos. Outros diziam que Jesus foi ferido por causa de Judas, um amigo que o traiu, que o entregou nas mãos do Império Romano. Eu creio que hoje eu estou falando a muitas pessoas que foram feridas por amigos, por inimigos. Muitas que já foram, que sofreram a ferida da traição como Jesus Cristo. Você pode até saber o que é ser ferido por um inimigo, quem sabe por um amigo, mas ser ferido e mesmo assim continuar entregando a sua vida por amor a estes inimigos, disposto a entregar a sua vida por ele. Meus amados, Jesus não foi ferido apenas por amigo e inimigos. Jesus não foi ferido apenas por homens, Jesus foi ferido por Deus. O versículo 4 diz que certamente Ele toma sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Muitos vão pregar e declarar que nós não podemos ficar doentes, que o nosso corpo não pode sofrer, porque Jesus na cruz carregou todas as nossas enfermidades. Não entenderam nada. A enfermidade que Jesus carrega aqui na cruz é muito mais do que a física. E Jesus tem poder para carregar a sua enfermidade física e curá-la. Mas a enfermidade que Isaías diz aqui, que as feridas de Jesus carrega, cura, é a enfermidade da alma, do sofrimento da alma, da condenação da alma, um sofrimento eterno. Ele leva sobre si as nossas dores, dores estas que o pecado trazia sobre a sua vida, dores estas que o pecado nos levava para o inferno, dores estas que nós estávamos condenados a sofrê-las por toda a eternidade. O verso 10 desse mesmo capítulo diz que, todavia, Deus, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou Deus moê-lo, enfermá-lo, por causa dos nossos pecados. E todos os pecados que cabia a cada um de nós, estava sobre os ombros de Jesus Cristo. Mas Ele não desviou da sua rota. Quando nós passamos por alguma angústia, algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma provação colocada por Deus sobre a nossa vida, muitos espanam, não aguenta. E quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus Cristo aqui, e não foi por nada dele, causa alguma estava nele, mas por causa dos nossos pecados, nós temos que nos curvar no chão e dizer miserável homem que sou, Senhor. Porque por nada que o Senhor coloca na minha vida, eu já me desespero.
eu já me angustio, eu já lamento, eu choro, eu entro em depressão, eu quero arrancar os cabelos, eu quero sair desesperado. Miserável homem que eu sou, Senhor, porque o Senhor foi moído por causa do meu pecado. E há uma terceira verdade, porque Jesus, além de ter sido desprezado, moído pelos homens, ele foi também ferido por Deus. Mas no versículo 5, o profeta Isaías diz que Jesus também foi ferido por um motivo específico. Por um motivo apenas. Por causa dos nossos pecados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este versículo 5 vai dizer que por causa da nossa transgressão, pecado, moído pelas nossas iniquidades, pecado, o castigo que estava sobre ele, a cruz, esta que nos trouxe a paz, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, ou seja, como se fosse pisoteado como uma uva no lagar para produzir o vinho. Foi por elas que nós fomos curados, que nós fomos sarados. Mas, meus irmãos, para que tamanho sacrifício? Para que tamanha dor? Para que tanto derramamento de sangue e de ferida? Deus afligiu a Cristo para cumprir a exigência da lei. Segundo a lei, não poderia haver remissão de pecados se não houvesse derramamento de sangue, como diz Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. A lei determinava que os sacerdotes sacrificassem cordeiros, sacrificassem animais, mas a prática era apenas um símbolo do que Isaías está profetizando aqui. A prática representava apenas um fato que ocorreria. Um animal simbolizava apenas uma pessoa que seria entregue de uma vez por todas. E teria que ser alguém que pudesse morrer. Por isso Jesus, como homem, se entrega na cruz. Mas também teria que ser alguém que pudesse perdoar pecados, e só Deus perdoa pecados. Por isso Jesus Cristo, Deus, se entrega por nós. Caso contrário, meus queridos, todos nós iríamos para o inferno. Nas 2 últimas semanas, na nossa classe Nova Família, nós temos falado sobre isso, sobre Jesus Cristo, mediador. E uma das coisas que eu enfatizei por várias vezes, se nós desprezarmos a humanidade de Jesus e todo o seu sofrimento, se nós desprezarmos a divindade de Jesus e todo o seu poder, todo o plano da salvação vai por água abaixo. Jesus só nos salva porque Ele pôde derramar o seu sangue. Ele só nos salva porque Ele tinha poder para perdoar pecados. Meu amado e minha amada irmã, quando Jesus e o nosso Deus olham para o drama, o nosso drama do pecado, o Pai decide enviar o seu Filho. E desde a eternidade isso já estava escrito. Isaías, quase 700 anos, já escreve isso. Mas não foi a partir dali que Deus decidiu. Deus nos amou desde a eternidade e por isso, com amor eterno, Ele nos atrai. Mas o amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele não somente entrega o seu Filho para morrer, Ele entrega o seu Filho nas mãos de homens para ser maltratado e menosprezado. Ele toma o seu Filho nas suas próprias mãos e faz o quê? Como moedor de carne, Ele se agradou em moer o seu Filho.
E por que ele faz isso? Porque somente desta forma você estaria aqui hoje. Você teria entregue a sua vida a Ele. Você teria confessado os seus pecados. E você foi liberto de toda condenação. Em Apocalipse 5, diz João: de pé um cordeiro eu vi como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. De pé, eu vi de pé um cordeiro como tendo sido morto. E o cordeiro que aparece aqui é o Senhor Jesus Cristo. Conforme João Batista, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, no versículo 7 e em diante, diz que o Cordeiro Jesus Cristo veio e tomou o livro e assumiu o controle das nossas vidas. Meus amados, quando nós vamos lendo esta profecia de Isaías, nós não vemos somente o sofrimento de Jesus. Nós não vemos somente o que os homens fizeram com ele, o que Deus fez com ele. E por um motivo tão gracioso, nós vemos a vitória de Jesus sobre tudo isso. Por isso, a morte do Senhor Jesus Cristo, contrariando toda explicação científica, contrariando qualquer lógica humana, a morte nos traz vida. Contrariando toda lógica que o ser humano possa explicar, as feridas nos curam e nos libertam. Por quê? Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus. Mas não se esqueça de lembrar de Isaías 53, que não foi qualquer sacrifício. Jesus não se sacrificou como Marte. Não foi qualquer opressão. Jesus não foi oprimido por alguns dias e deixado ali à sua própria sorte. Jesus não foi condenado a uma prisão e ficou ali sofrendo até a morte, pagando algo que ele fez. Jesus Cristo se entrega, meus queridos. Ele se entrega nas mãos dos homens para sofrer, porque Ele te amou. Ele se entrega nas mãos do Pai para moê-lo. Passa, Senhor, mas faça a tua vontade, está aqui o seu servo. Se é agradável moer-me, faça, diz o Senhor Jesus Cristo, faça a tua vontade. E Jesus sabia porque Ele estava fazendo aquilo. E no brado de vitória que Jesus Cristo diz: eu cumpri tudo que Isaías profetizou, está consumado. Eu cumpri tudo que foi projetado e planejado pelo Pai desde a eternidade, está pago. E agora? E agora nós? E agora servos? E agora discípulos do Senhor Jesus Cristo? Por que que nós somos tão fracos? Tão miseráveis, tão debilitados? Por qualquer coisa nós deixamos Jesus de lado? Por qualquer ferida nos angustiamos? Por qualquer olhar mais indiferente, nós já reagimos com mágoa, com ira e com lamento? Olha para Jesus Cristo e pelo que Ele fez por você. Olha para o sacrifício de Jesus. Olha para as suas pisaduras. Olha para as suas dores. E sirva esse Deus, sirva esse Cristo, de forma que a verdade que a palavra do Senhor Jesus diz, que absolutamente, absolutamente e absolutamente, nada pode
nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia nisso, meus queridos, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, chegará tempo em que nenhuma chaga alcançará mais o nosso corpo. Nenhuma tristeza mais nos angustiará. Nenhuma lágrima mais será derramada no nosso rosto. Porque o que diz a profecia? Toda lágrima será enxugada. Essa é a promessa deste que sofreu, deste que foi pisado e maltratado, moído por Deus, para que nós não pudéssemos passar por isso. Para que nós não pudéssemos pagar o preço e ser condenado por toda a eternidade. Você tem certeza dessa verdade no seu coração? Você tem clara essa verdade no seu coração? Você tem vivido os seus dias com esta verdade no seu coração? Os eventos e as circunstâncias da sua vida, dia a dia, está respaldada sobre esta verdade? Porque senão, meus amados, clame ao Senhor, para que Ele dê o entendimento desta verdade. Entregue a sua vida a Ele. Confesse a Ele como sendo o Senhor da sua vida, porque Ele se tornou o Senhor da sua vida a partir do momento em que Ele comprou a sua vida com um preço e um alto preço, e que Ele pagou a dívida que era sua. Pense nisso e sirva ao Senhor, apesar das circunstâncias. Sabe por quê? Porque o filho da perdição virá, o anticristo se apresentará, as dores aumentarão. E aí? Como você enfrentará tudo isso? Se passamos por dificuldades hoje, se vivemos lamentos e feridas hoje, talvez as coisas possam piorar. O filho da iniquidade não vem trazer paz. O que traz a paz ao nosso coração é o quê? O sofrimento de Jesus Cristo. Esse sofrimento nos trouxe a paz, diz Isaías. Nos trouxe a cura. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, inclusive, a sua vida. Mas pelas pisaduras de Jesus ele não conseguirá. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus por tão grande benefício. Vamos nos colocar diante do nosso Deus. A nossa vida, cada um de nós, porque pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós fomos lavados, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Por isso que o seu coração esteja voltado ao Senhor nesse instante, e de poder entregar a sua vida como uma oferta de amor, de aroma suave, entregar a sua vida de todo o seu coração. Quero convidar os presbíteros para vir à frente, compor a mesa do Senhor Jesus Cristo, assim nos preparando ao nosso Deus.